Olá, estudantes! Bem-vindos a mais uma aula. Sou Jorge de Wellington, seu professor de História. Vamos falar hoje sobre a Revolução Russa e vamos abordar o comunismo e o socialismo. E depois eu vou fazer uma crítica, mas para vocês refletirem sobre o comunismo e o socialismo. Combinado? Bom, a Rússia é o maior país do mundo com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Olha para vocês verem o tamanho, a extensão. Deixa eu só atualizar aqui a minha caneta. Pronto. Não atualizei ainda não. Espera aí que eu já volto aqui para vocês. Pronto. Quem sabe faz ao vivo, não é mesmo? Esses TikToks da vida. Aqui é a bandeira russa, ou atual, né? Branco com as 3 faixas, branco, azul e vermelho. E aqui a geografia da Rússia e o seu mapa. Então, é o maior país do mundo com 17 milhões de quilômetros quadrados e habitado por mais de 142 milhões de pessoas. Faz fronteiras com 16 países e tem 9 fusos horários, de tão extenso que é o seu território. Um dos aspectos mais importantes da Rússia atual é, sem dúvida, a sua importância econômica e geopolítica. No entanto, é a principal opositora dos Estados Unidos e a principal opositora até mesmo dentro da ONU. Ela é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e possui um dos maiores orçamentos militares do planeta. Então, ela fica ali, rivalizando sempre com os Estados Unidos. O país sediou os Jogos Olímpicos de Moscou em 1980. E falando em Jogos Olímpicos, nós já estamos às vésperas de um novo de novos Jogos Olímpicos, né? De uma nova competição, dessa vez em Tóquio, no Japão. Os Jogos de Inverno de Sochi, em 2014, e a Copa do Mundo de Futebol de 2018. Falando de futebol, todo mundo já faz associação aí com os nossos craques, trazendo ou não a tão sonhada taça. Bom, o quadro atual da Rússia nem de perto lembra o seu passado. Até o início do século XX, o país tinha a maioria da sua população vivendo no campo e em condições análogas às do feudalismo, aquele feudalismo europeu. Ao mesmo tempo que passava por um acelerado processo de industrialização e urbanização. Nesse cenário contraditório, eclodiu uma das revoluções mais importantes da nossa história. Do século XVI a 1917, a Rússia foi uma monarquia absolutista, governada por um czar. Também pode ser encontrado em algumas biografias como czar, que corresponde a César, título dado aos imperadores romanos. O monarca russo tinha em suas mãos todos os poderes e o apoio da Igreja Ortodoxa Russa e da nobreza, que era proprietária de terras. A partir da segunda metade do século XIX, o czar Alexandre II, com a ajuda de empréstimos externos, iniciou um programa de reformas liberais com o intuito de transformar a Rússia numa nação moderna e industrial. Ele aboliu a servidão, distribuiu terras aos camponeses, incentivou as atividades industriais e a fundação de bancos. Também melhorou o ensino e reorganizou o exército. As reformas iniciadas transformaram a Rússia num país de grandes contrastes. De um lado, a sociedade possuía características feudais, vivendo de forma miserável. Do outro lado, reformas modernizantes impulsionadas pelo Estado permitiram que o processo industrial
avançasse pelo país, com a construção de ferrovias, indústrias siderúrgicas, têxteis e o incremento da produção de ferro, carvão e petróleo. Nas fábricas, os operários eram submetidos a condições insalubres, jornadas de trabalho de 12 a 16 horas por dia, baixos salários e riscos de acidentes. Além disso, não havia legislação trabalhista, direito de greve ou de organização sindical. A extrema exploração do trabalhador industrial propiciou a organização de greves e sindicatos e a difusão das ideias socialistas de Karl Marx e Friedrich Engels no país. A Guerra Russo-Japonesa de 1905 foi o estopim no que se convencionou chamar de ensaio revolucionário de 1917. As consequências nefastas da guerra foram sentidas principalmente pelos camponeses que forneciam soldados para o exército russo. A morte na guerra, a fome e o frio daquele ano levaram parte da população de São Petersburgo a pedir ao czar medidas que sanassem as suas dificuldades, ou seja, acabassem. Tal fato ocorreu em um domingo, no dia 22 de janeiro de 1905. Também é conhecido como Domingo Sangrento. Então, todas as vezes que vocês forem ler algum artigo, ou ver na internet, ou uma reportagem, ou num livro, Domingo Sangrento, tem a ver com essa eclosão, com esse pedido do proletariado, né, dos camponeses, ao czar para diminuir o seu sofrimento, ou seja, pedia principalmente o alimento. A multidão que se dirigiu ao Palácio de Inverno, em São Petersburgo, foi recebida a tiros pelas tropas do czar. Iniciava-se, assim, a Revolução de 1905. A principal característica dessa revolução foi a criação de um conselho de delegados dos trabalhadores de São Petersburgo. Essa forma de auto-organização dos operários russos ficou conhecida na história como Soviete. Em russo significa conselho. Paralelamente a esses fatos, alguns partidos políticos estavam se formando, algo novo na Rússia imperial. É importante destacar os partidos que se desenvolviam junto às classes exploradas, como dos socialistas revolucionários, ligados aos camponeses, e o Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDRI, que se dividia em duas fracções, ou duas frações, né, principais, os mencheviques e os bolcheviques. Esses dois nomes também são muito propagados ou anunciados nos telejornais, mencheviques e bolcheviques, principalmente bolcheviques. No início de 1906, o czar conseguiu conter o processo revolucionário e criou um parlamento chamado de Duma, apontando para o início de uma liberdade política nos moldes de uma monarquia constitucional. Nós vimos no início da aula que a Rússia imperial ela era uma monarquia absolutista, onde o monarca, o rei, o czar, ele detinha todos os poderes em suas mãos. Mas, durante os anos de 1906 e 1917, essa liberdade política não se verificou na prática. Ou seja, no início, o czar permitiu criar um parlamento, ou a Duma, onde tinham representantes dos povos, como seria hoje os nossos senadores e deputados, que reivindicaria junto ao czar, no nosso caso o presidente,
as necessidades do povo, as nossas necessidades. Mas, de fato, isso não aconteceu. Combinado? Ficou entendido até aqui o que é a Duma, o que foi o Conselho, o que funcionou, o que não funcionou? Então, vamos para a próxima. Agora nós vamos ver a diferença entre os bolcheviques e os mencheviques, que são os dois partidos maiores que lideraram essa revolução na Rússia nessa época. A oposição ao regime tinha fortes laços com os setores rurais. Muitos dos opositores acreditavam que apenas os camponeses, com o apoio de outros setores sociais, poderiam derrubar o regime, ou seja, derrubar a monarquia. Contudo, influenciado por correntes políticas europeias, o movimento socialista russo voltou sua atenção ao operariado, ou seja, aqueles que trabalhavam nas indústrias. O resultado foi a criação do Partido Operário Social Democrata Russo, ou seja, já entra outro partido. Entretanto, a divergência de ideias entre seus integrantes levou o partido a se dividir em dois grupos, inspirados nas ideias de Karl Marx, os bolcheviques, que significa representantes da minoria, acreditavam na aliança entre os camponeses e o operariado para implantar o socialismo. Os mencheviques, que são os representantes da minoria, buscavam uma passagem gradual para o socialismo por meio de aliança dos operários e camponeses e a burguesia. O rompimento entre os dois grupos ocorreu em 1912. Então, aqui eles se desfazem, porque cada grupo, um de maioria e o outro de minoria, vai brigar pelos seus interesses. E isso acontece hoje a todo instante. No entanto, no Brasil, nós temos dezenas de partidos políticos, cada um brigando pela sua causa. E muitas das vezes, eles brigam tanto pelos seus próprios interesses que nós, a população, que nós votamos, que colocamos eles no poder para representar, para nos representar, nós ficamos à margem dos debates políticos e eles se debatem somente defendendo os seus interesses. O Império Russo foi um dos principais interessados na Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914. Mas o exército russo não foi páreo para as forças militares alemãs. Um dos resultados foi a deserção em massa de soldados da linha de frente. Outro foi a intensificação da fome entre a população que se mantinha em território russo. Ou seja, mais uma vez a fome vem atrapalhar o percurso russo. Nos dias finais de fevereiro de 1917, uma manifestação pelo Dia Internacional da Mulher em São Petersburgo transformou-se em uma manifestação contra a fome vivenciada por boa parte da população. A manifestação conseguiu o apoio dos soldados insatisfeitos com a guerra. A insatisfação foi aumentando e as manifestações ganharam força. Em 27 de fevereiro, soldados e trabalhadores invadiram o Palácio Tauride, conseguindo a renúncia do czar e a formação de um governo provisório. Ao mesmo tempo, os operários e soldados constituíram novamente os sovietes. Essa situação ficou conhecida como duplo poder, com a burguesia e a aristocracia organizando-se na Duma, ou seja, no parlamento, e os trabalhadores, soldados e camponeses organizando-se nos sovietes. A principal reivindicação da população era a saída da guerra
e medidas para aplacar a fome, além da distribuição de guerras. Ou seja, a mesma coisa que acontece aqui no Brasil com os movimentos dos sem terras. Eles queriam a distribuição de terras na Rússia, naquele ano, e aqui no Brasil ainda nós estamos lutando por nessa intenção de dar terra àqueles que não têm terras. Então, a história que é do passado, de 100 anos atrás, ela está totalmente presente no nosso dia a dia, na nossa contemporaneidade. Ok? Após o março de 1917, uma série de patrões passou a abandonar suas fábricas e os operários, para não perderem seus empregos, começaram a ocupar as instalações das empresas e a organizar comitês de trabalhadores responsáveis pelo controle da produção. Os conflitos sociais foram se intensificando. Iniciou-se um processo de abertura política. Em abril, um dos principais líderes bolcheviques, Lenin, voltou do exílio. A partir desse momento, ele conseguiu influenciar mais intensamente os rumos a serem tomados pelo Partido Bolchevique. Em julho, forças militares ligadas ao czarismo tentaram derrubar o governo provisório, sendo impedidas principalmente pelos operários e camponeses organizados. Percebendo o acirramento da situação de conflito social, os bolcheviques lançaram o lema Pão, Paz e Terra, com o intuito de angariar apoio popular. E nada mais do que uma frase de efeito para ir de encontro aos ensejos da população. Em outubro de 1917, com a chegada do inverno, setores dos bolcheviques viram a necessidade de tomarem uma medida mais radical, a tomada do poder. Os camponeses já estavam ocupando as terras da aristocracia e da igreja. Os trabalhadores intensificavam a formação de sovietes e de comitês de fábrica. Em outubro de 1917 e setembro, os bolcheviques haviam conseguido o controle do soviete. O outubro de 1917, esse período da história, ele ficou conhecido como outubro de 1917, mas iniciou em setembro. Porque na história nada é de um dia para o outro, é uma consequência como nós estamos vendo, né? Da Rússia absolutista, a Rússia já um pouco democrática, abrindo o poder para a Duma, até chegar aqui no comunismo, nas revoluções do comunismo e o socialismo. Então, em setembro, os bolcheviques haviam conseguido o controle da Soviete, de São Petersburgo. Às vésperas do segundo congresso dos sovietes de toda a Rússia, os bolcheviques decidiram pela derrubada do governo provisório. Em 25 de outubro de 1917, o Instituto Smolny, outro trava-língua aqui na história, Smolny, foi invadido pela Guarda Vermelha, baseando seu poder nos sovietes e aliados com a ala esquerda do Partido Socialista Revolucionário. Os bolcheviques iniciaram as medidas para a construção do Estado soviético. A realização da Assembleia Constituinte foi interrompida. O controle operário da produção foi instaurado e as terras da nobreza e da igreja foram divididas entre o campesinato. Para administrar o Estado, o Congresso dos Sovietes criou o Conselho dos Comissários do Povo. Entre outubro de 1917 e março de 1918, os bolcheviques lançaram as bases do novo Estado. A administração da economia foi centralizada em instituições estatais que passaram a esboçar o planejamento da produção, buscando manter o controle operário das empresas sob certos limites.
A Guarda Vermelha foi substituída pelo Exército Vermelho, um exército estatal, comandado por Trotsky. O Tratado de Paz de Brest-Litovsk foi assinado com a Alemanha, retirando a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Foi nesse sentido, nesse intuito, que as reivindicações populacionais russas que pediam o fim da guerra, nesse sentido, nesse contexto, eles conseguiram que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial. Agora, a guerra entre os bolcheviques e seus inimigos internos e externos começou em 1918. Do lado dos contra-revolucionários, formou-se o Exército Branco, reunindo oficiais e czaristas, aristocratas e burgueses, apoiado por uma aliança de 14 potências estrangeiras, principalmente Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Japão. Do lado bolchevique estava o Exército Vermelho, comandado por Leon Trotsky. Diante da guerra civil e das dificuldades que ela gerava, Lenin estabeleceu o comunismo de guerra. O programa definiu o confisco das colheitas no campo para abastecer os soldados e a população urbana, a suspensão da liberdade de imprensa, de greve e de associação, a proibição dos partidos mencheviques e socialistas revolucionários e a execução do czar e da família imperial que estavam presos. Percebemos aqui que a mudança de governo que visava melhorias para a população não ocorreu. Foi implantada uma ditadura e foi retirado os direitos do povo, como a liberdade. A guerra terminou em 1921 com a vitória do Exército Vermelho e a sobrevivência do Estado Socialista. A Rússia soviética, porém, estava em colapso. A produção agrícola e industrial havia diminuído, as principais cidades tinham se esvaziado, as minas estavam abandonadas e os transportes desmantelados. Estima-se que a fome que devastou o país no inverno de 1921 a 1922 tenha causado a morte de aproximadamente 5 milhões de pessoas. Os bolcheviques estabeleceram uma política para combater o analfabetismo no país. A jornada de trabalho foi reduzida em 2 horas, sem redução de salário, para os que estudavam. Clubes, fábricas e partições públicas foram usados para o ensino. Para Lenin, a política e a construção do socialismo não se separavam da escola, da instituição pública, do trabalho e do desenvolvimento da ciência. Foi com essa visão que sua companheira, militante pedagoga Nadezhda Krupskaya, elaborou o primeiro programa de educação do Partido Comunista da Rússia, aprovado pelo Congresso do Partido em 1919. Aqui no quadro, nós podemos ver a pedagoga, a esposa de Lenin, e algumas das suas metas. Nós vamos perceber que essa mudança de partido que vinha para a melhoria do povo, encontra as necessidades do povo, essa base de educação, ela foi feita para ditar as ordens em cima das pessoas, ou seja, doutrinar. Entre umas dessas questões, nós vamos ver que pregava instituir a instrução gratuita e obrigatória, geral e politécnica, ou seja, o ensino de teoria e da prática dos principais ramos da produção, ou seja, a criança, o adulto, ele entrava para a escola e ele era doutrinado a trabalhar numa fábrica para produzir aquele bem de consumo. Se era para criar armas, ele sairia da escola para criar armas. Se a política precisava de soldados, ela ia doutrinar o estudante para ser um soldado.
Então, ele não dava uma liberdade de pensamento. Você não teria, se você estudasse nessa época e nesse sistema político, comunismo ou socialismo, principalmente o comunismo, ele não vai te dar uma base de liberdade. Ele vai ditar para você o que você vai ler, o que você vai ser. Essa é uma das críticas que eu propus para vocês lá no início da aula. Para as crianças de ambos os sexos, até os 16 anos, a educação era gratuita. Outra base pedagógica era criar uma rede de instituições pré-escolares, como creches, jardins de infância, abrigos para crianças, que aperfeiçoem a educação social e facilitem a emancipação da mulher. Isso é muito bom, a gente precisa disso. A nossa sociedade precisa de creche, né, de sistemas sociais, de políticas sociais que amparem a mulher para o trabalho, mas que não doutrine as crianças e tampouco os seres humanos, nem as mulheres, nem os homens. Outra prática pedagógica era garantir a todos os alunos a alimentação, os uniformes e os materiais escolares às custas do Estado. Ok, até aí, beleza, mas lembrando que sem doutrina, sem obrigatoriedade. Desenvolver ampla propaganda das ideias comunistas e utilizar o aparelho e os meios dos estados para este fim. Este é o sistema doutrinário. Você, dentro da sala de aula, você tem todo o direito de debater política e de expor o seu conteúdo, a sua tese. Eu sou comunista, por isso, vou defender o socialista, por isso. Debater é aprender. Agora, doutrinar e querer passar a sua doutrina, aquilo que você acredita, para o outro e formar uma geração doutrinada, não funciona, não funcionou em nenhum país. Ou está do jeito que está nos países que ainda são comunistas no mundo. Com a chegada de Stalin ao poder, as manifestações das vanguardas soviéticas foram reprimidas e consideradas burguesas ou decadentes. Sob o regime stalinista surgiu o realismo socialista, financiada e controlada pelo Estado. A arte deveria enaltecer a pátria soviética e representar apenas o mundo dos trabalhadores, soldados em guerra, operários e camponeses fortes e felizes. O realismo socialista tornou-se a arte oficial da União Soviética, cumprindo um papel fundamental na preservação do regime stalinista e supressão dos direitos universais do homem, o ir e vir. Então, aqui nós finalizamos a nossa aula com o contexto crítico e geral do que é o comunismo e o socialismo. Uma sociedade política democrática como o Brasil, nós temos serviços sociais, como hospitais públicos, sistema educacional público. Isso é social, mas ele não pode ser transformado em sistema doutrinário, como acontece nos países de políticas comunistas. E principalmente a nossa liberdade de expressão, o ir, o vir, a nossa liberdade, ela é fator fundamental e garantia dos direitos internacionais e também da nossa Constituição. Vamos ser seres críticos. Você, estudante, vai ser um ser crítico. Não vai aceitar nada pronto. Vai ler, pensar e vai debater sobre essa questão. Combinado? Para acessar a nossa plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular aqui, QR Code, essa imagem aqui do cantinho da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Deixe um like. Aguardo vocês por lá. Até mais!